Olá, tudo bem? E aí? E essa segunda fase da FUVEST, hein? Pois é, vamos começar pensando no formato da prova. Absolutamente nenhuma novidade. 10 questões divididas em A e B. Dessas 10 questões, 4 de literatura e 6 de língua e linguagem, né? Então vamos começar invertido e vamos começar pelas questões de literatura. Eu acho que a gente poderia considerar as questões de literatura como as questões mais difíceis da prova, as questões mais elaboradas da prova. Porque elas foram questões muito difíceis, elas foram questões muito complicadas. Não, elas não foram. Porém, das 4, 3 delas exigiam um domínio do enredo muito grande. Então fica clara uma tendência que a FUVEST tem assumido nos últimos anos. Eu não quero cobrar só o seu entendimento, eu quero cobrar a sua leitura. Você efetivamente leu? E aí a gente pode citar como exemplo a questão que envolvia a relíquia. Eram citadas 3 passagens e eu tinha que identificar quais personagens assumiam a voz narrativa naqueles três textos, né? Então ali tudo bem, eram passagens muito conhecidas, eram passagens muito batidas, mas tinha que ter conhecimento do enredo. A quarta questão de literatura era um cruzamento do Machado com Aloysio, né, o Cortiço com o Quincas Borba, e se estabelecia, na verdade, era uma questão de história da literatura, cobrava-se uma característica do naturalismo, uma característica do realismo, né? Então as questões que exigiram mais por este detalhe, pelo fato de cobrarem um entendimento o domínio do enredo, né, das obras, de 4 obras, 5 obras. Bom, as 6 primeiras questões de língua e linguagem. Uma questão que estabelecia uma relação de texto verbal com texto não verbal. Isso é muito batido, só que a gente tem que levar em consideração tudo que é dado. Então, todos os elementos verbais e todos os elementos não verbais. Havia uma brincadeira com a palavra paranoia, né? Então eu poderia ler como um substantivo só, paranoia, ou como para, do verbo parar, vírgula, um vocativo, noia, né? E o texto verbal falava em transtornos mentais. Então eu tinha que estabelecer todas essas relações. Na imagem havia uma cabeça toda desfocada, toda rabiscada, a indicar os transtornos mentais. A gramática esteve bem presente nessa prova. Você vai achar estranho esse meu comentário, mas ela esteve na formação das palavras, no uso do ão, do textão. Mas como tem sido cobrado a gramática, né? Como base para eu lidar com o texto, para eu entender o texto, para eu compreender o texto, compreender a pergunta, estabelecer a relação entre a pergunta e o texto e uma parte muito importante, saber redigir. E redigir bem. Então, as questões, elas foram questões bastante exigentes, foram questões difíceis? Não, mas que exigiam bastante. Exigiam atenção na leitura do texto, exigiam atenção na compreensão do texto, na compreensão da pergunta e numa redação adequada àquilo que estava sendo pedido, tá? Então, no geral, a gente pode considerar essa prova uma prova bastante trabalhosa, uma prova bastante exigente, repito e insisto, correndo o risco da repetição, né, excessiva. Sim, uma prova bastante exigente, mas não uma prova difícil que cobrasse coisas do outro mundo. Não, uma prova que cobrou leitura, uma prova que cobrou entendimento e uma boa capacidade redacional. Tá ok? Grande abraço, então.